A gente, a gente sabe que a importância da matemática para a raça humana é indiscutível, tá? Todo o desenvolvimento tecnológico baseado na engenharia, na tecnologia da informação, coisas presentes, assim, são exemplos que eu estou dando, tem bases na matemática. Desde a antiguidade, a matemática é exaltada. Aí eu até peguei aqui umas frases, por exemplo, Platão defendia que os conceitos matemáticos eram concretos e existiam mesmo antes que soubéssemos deles, assim como os planetas existiam antes de conseguirmos vê-los. Galileu Galilei dizia que a matemática era o alfabeto com o qual Deus havia escrito o universo. Olha que coisa profunda, cara, isso. Vou até repetir. Galileu Galilei dizia que a matemática era o alfabeto com o qual Deus havia escrito o universo. Euclides, pai da geometria, via a natureza como a manifestação física das leis da matemática. Quando eu li isso, eu me lembrei dos fractais, Fibonacci. Você pode, de repente, falar um pouquinho para a gente no seu comentário. E apesar dessa evidente importância da matemática, apesar dela estar presente em praticamente todas as fases da nossa vida, eu fico me perguntando por que para muitas pessoas ela é tida como uma vilã? Por que a gente ainda ouve as pessoas dizendo, odeio matemática, sou péssimo em matemática? Você já deve ter refletido sobre isso, eu queria ouvir você. Não só refleti sobre isso muito, como eu ainda reflito, e é uma coisa que ocupa uma parte considerável do meu dia, por incrível que pareça. Eu penso nisso o dia inteiro, assim, né? Eu fiz um voto, né, Guilherme? Eu fiz um voto de que eu vou dedicar o restante da minha vida a tentar resolver esse problema da melhor maneira que eu conseguir. Então, tudo que tiver ao meu alcance para tentar fomentar esse ecossistema de essa comunidade de professores e educadores matemáticos, para tentar facilitar o trabalho deles, para tentar melhorar o trabalho do professor na sala de aula, né, que é o professor da ponta, para melhorar o sistema educacional. Assim, é uma coisa que está ocupando uma parte considerável da minha vida, sabe? E eu acho que a tendência é só aumentar, a tendência é só crescer. Cara, isso tem muitos fatores, né? Um fator que a gente pode falar é o fator cultural. Eu acho que o fator cultural é muito dominante, é determinante, tá? Na medida em que esse desprezo pela matemática ele é transmitido. Existem teorias que estudam isso, não só no Brasil, no mundo inteiro, né? Mas, por exemplo, você tem um transtorno chamado ansiedade matemática. A ansiedade matemática é uma emoção associada a uma versão quando o paciente, né, ele vê um objeto ou relação matemática. Então, ele entra num mecanismo emocional de resposta que é equivalente aos sintomas de ansiedade crônica mesmo, entendeu? Você tem ativação numa parte do teu cérebro, do teu sistema emocional chamada amígdala, que para quem estuda neurociência é bem conhecido, entendeu? É responsável a amígdala é responsável por processar estímulos e responder com estímulos, né? Comportamentais, fisiológicos, diante de estímulos externos. E existe um transtorno, como eu falei, específico para a matemática mesmo. Isso é estudado desde a década de 50, e o nome é ansiedade matemática. Tá? Infelizmente, Guilherme, isso é transmitido. Tá? Você tem teorias que explicam por que as pessoas adquirem ansiedade matemática. Tem 3 teorias dominantes. Né? Uma delas é a teoria recíproca, que, resumindo, você lá para os seus 9, 10, 11 anos, geralmente, você começa a ter uma complexidade crescente na matemática que você estuda. A partir do momento que você começa a ter essa complexidade, você pode adquirir uma certa dificuldade. Essa dificuldade vai te deixar ansioso. Essa ânsia, ela vai refletir no teu sistema atencional, entendeu? Você começa a ter uma inibição crescente do teu sistema atencional, seu foco diminui, sua capacidade de memória de trabalho diminui, sua capacidade de controle inibitório diminui, ou seja, você começa a ter mais dificuldade em aprender a partir dessa ansiedade. Com essa dificuldade de aprender, fica mais difícil você aprender matemática, portanto, isso vai te deixando mais ansioso. Então, o nome dessa teoria é teoria recíproca, a primeira grande teoria que a gente explica. Né? A segunda teoria é a teoria genética, ou seja, você tem uma parte, né, um componente de ansiedade matemática que é herdada. Se os pais tiverem uma propensão via genética, os filhos tendem a ter também. Mas a terceira teoria, que eu acho que é a teoria mais forte,
A primeira e a terceira, sem dúvida, são as mais fortes, né? Mas eu acho que a terceira ela é mais forte do que a primeira, que é cultural mesmo, entendeu? As pessoas aprendem a odiar matemática. Infelizmente, isso é uma verdade. Então, os principais mecanismos de transmissão, isso não sou eu que estou dizendo, tá? São estudos, tem uma dissertação de mestrado da Priscila Virginia Salles, que é muito boa e trata desse assunto com bastante sobriedade também, com bastante seriedade, né? São mães e professoras, porque geralmente são as pessoas que estão ao alcance da criança e a criança se socorre delas para fazer a tarefa de matemática e tal, né? E muitas vezes, Guilherme, a mãe não tem o preparo para fazer aquela tarefa. Às vezes a mãe tem essa ansiedade já, ela fica nervosa quando a criança chega e ela transmite essa ansiedade, às vezes de uma maneira bem, bem veemente para a criança, sabe? Dizendo, não, olha, eu não suporto isso aí, não aguento nem ver. Entendeu? A pessoa fica apavorada mesmo. E a criança, por uma questão sim, isso é da criança, né? A criança aprende pelo exemplo. Então, assim, isso é um mecanismo natural de defesa Sim. da gente, né? Para o bem ou para o mal, né? Isso pode gerar preconceitos, como é esse o caso que a gente está falando, mas também pode livrar a gente de um monte de coisa que, se a gente não ouvisse os nossos pais, a gente estaria em maus lençóis, né? Então, e aí a criança fica escutando isso, esses insights, né, de que a matemática é horrorosa, de que a mãe nunca precisou de matemática para vencer na vida. Eu estou falando mãe, gente, no sentido estatístico, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando, pelo amor de Deus, tá? Se aplica aos pais também. Mas como, em geral, nas estruturas familiares, em geral, as mães estão mais presentes em casa do que os pais, em geral, tá? A literatura catalogou isso mais fortemente com mães e professoras, né? E professoras pela mesma razão também. Professoras dominam a educação infantil, não é nada associado a nenhum gênero, nem nada. É bom deixar isso Sim. claro, né? Mas o fato é esse, Guilherme. Muitas vezes a criança chega para a professora e, tem uma dúvida genuína, que criança também é muito curiosa, né? Ela quer saber das coisas. A matemática é um mundo fascinante. Então é normal você ficar estupefato e fazer perguntas. Só que se o professor ou a professora não tiver o devido preparo, né, e não lidar da maneira correta também, que é, por exemplo, eu não sei a resposta, mas eu vou procurar saber e tal, né? Se ela conduzir isso da maneira errada, ela vai matar a curiosidade da criança, quer dizer, a criança vai ficar totalmente desestimulada de perguntar depois, como mais grave, mais irreversível, a criança vai tomar um pavor de É. matemática, né? Então, esses são os insights.